Shabbat Shalom para todos. Nesta semana nós estamos estudando a Parashat Ki-Teitzei e desta Parashá eu extraí o seguinte tema: a menor mitzvah atrai a vinda do Mashiach. É muito interessante que quando nós estudamos a Torá, nós estudamos várias mitzvot, vários mandamentos. Existem mandamentos que são até complexos e que aparentemente possuem um significado espiritual profundo e realmente são mitzvot maravilhosas. Mas a Torá, às vezes, ela traz determinadas regras, determinadas mitzvot, mandamentos, que parecem mandamentos triviais, parecem mandamentos de pequena importância, e as pessoas não dão tanta importância assim. Porém, a literatura rabínica explica que o menor mandamento, ele é, na verdade, o mais importante de todos. E Yeshua, nós veremos ainda hoje que ele também falou que aquele que cumprisse o menor mandamento seria chamado de o maior no reino dos céus. Então, aparentemente há uma contradição. Aquele que cumpre o menor mandamento, disse Yeshua, será chamado o maior no reino dos céus. E por sua vez, a literatura rabínica diz que o menor mandamento, na verdade, ele é o maior. Ele é o maior porque ele pode atrair a vinda do Mashiach. E nós temos que entender que a Torá é um livro espiritual. Então, quando nós lemos a Torá, às vezes nós vamos ler um pequeno trecho que parece que não tem importância nenhuma, mas naquele pequeno trecho há segredos profundos, há verdades espirituais que estão ocultas, mas que, quando nós adquirimos a sabedoria do Eterno, nós conseguimos extrair segredos, mistérios profundos sobre determinado trecho da Torá. A Parashá dessa semana, Ki-Teitzei, ela versa sobre aquela regra da mãe pássaro e de seus filhotes. É uma mitzvah conhecida como Shiluach Haken, literalmente enviando o ninho, mas aí é uma alusão a expulsar a mãe pássaro. E nós vamos ver que esse preceito de expulsar a mãe pássaro, como que ele é importante. Tanto é que os rabinos dizem que ele é o menor dos mandamentos e ele é um mandamento que atrai a vinda do Mashiach, atrai a era messiânica. Então, um preceito tão singelo sobre expulsar a mãe pássaro, nós veremos que existem vários segredos e mistérios por trás desta mitzvah. O texto diz o seguinte, Devarim, Deuteronômio 22, versos 6 e 7, fala sobre a mitzvah, sobre o mandamento de afastar a mãe pássaro do seu ninho antes de levar os seus filhotes. Diz assim: se no caminho encontrares algum ninho de ave em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixarás ir livremente, a mãe e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e prolongues os teus dias. Vejam, essa é a tradução literal, tá bom? Essa é a tradução literal do texto. Mas o texto aí está dizendo que se você estiver andando em um caminho, encontrar uma ave, no caso é a mãe, ela está com os passarinhos ou com os ovos, você não poderia tomar a mãe com os filhotes ou a mãe com os ovos. E aí o verso 7 diz: deixarás ir livremente a mãe e os filhotes tomarás para ti.
Essa é a tradução literal, mas o sentido do texto, eu coloquei a tradução bem literal, mas o sentido do texto é que você não deve tomar a mãe e os filhotes, ok? Então, deixando bem claro que essa é a tradução literal do texto, mas que você não deveria tomar a mãe e os filhotes em conjunto. E daí você vai perguntar assim: qual é a importância deste texto? A primeira coisa desse texto que nós temos que entender é que os rabinos falam que este é o menor dos mandamentos. E repito, o verso 7 eu fiz a interpretação, a tradução literal, mas o sentido é que você deve deixar ir livre e que você não poderia tomar para si mesmo a mãe e os filhotes. Este texto, ele é considerado o menor dos mandamentos. E os rabinos falam que este texto traz um segredo sobre a vinda do Mashiach. E aí você vai se perguntar, ora, por que você expulsar a mãe para pegar o ovo ou para pegar os filhotes? Por que expulsar a mãe pássaro? O que isso tem a ver com a vinda do Mashiach? Ok? Por quê? Bem, vamos começar a analisar a literatura rabínica. O Talmud diz que esta mitzvah é um rok. Isso está no Talmud do Tratado de Berachot 33b. Rok é um mandamento que não tem explicação aparente. Então, o trecho da Torá que fala para você expulsar a mãe pássaro antes de pegar os filhotes ou o ovo, isso seria um mandamento rok, ou seja, um mandamento sem uma explicação racional aparente. Rashbam diz que isto é um simples comando de civilidade. É cruel pegar a mãe e seus filhotes matando-os para comer. Então Rashbam, ele dá uma explicação dizendo o seguinte: você está andando, está com fome, está ali precisando comer alguma coisa, você vê a mãe pássaro com os seus filhotes. Seria cruel você matar todo mundo e comer. Então você teria que espantar a mãe e se você capturasse os filhotes para comer, você comeria, mas seria cruel você matar todos eles. E o Ibn Ezra, ou Even Ezra em hebraico, ele diz que é um ato de crueldade matar a mãe e seus filhotes conjuntamente. Ou seja, você teria que expulsar a mãe pássaro para que a mãe pássaro não visse você pegando os filhotes. E, paralelamente, o contrário também iria se aplicar. Se você pegasse a mãe, os filhotes não podem ver a mamãe pássaro sendo capturada. Vejam, meus irmãos, nós estamos começando a analisar o trecho da Torá, mas daqui a pouco nós vamos ver que há segredos neste texto sobre a vinda do Mashiach. Um segredo oculto sobre essa menor mitzvah da mãe pássaro. Parece que é algo singelo, algo pequeno, mas nós veremos que tem um segredo muito grande, mas nós vamos avançar no nosso estudo. Uma coisa que os rabinos explicam também sobre esse preceito é que a ideia é de não exterminar toda uma geração sem que esta possa prolongar-se, perpetuar-se. Ou seja, você teria que preservar a espécie. Você não pode capturar a mãe e os filhotes em conjunto. Ou você captura a mãe ou os filhotes e você deixa a mãe ou os filhotes para que eles possam perpetuar a espécie. O Ramban Moshe ben Nachman, ele dá a seguinte explicação.
Esta é uma elaboração de um mandamento anterior. Nenhum do rebanho será abatido no mesmo dia com suas jovens crias. Levítico 22, 28. Ambos nos dizem que não devemos ser cruéis e implacáveis. O texto, ou talvez o texto nos diga que, mesmo que possamos matar membros de uma espécie, não temos permissão para acabar com a espécie como um todo. Então o Rambam, o Rabino Moshe ben Nachman, ele explica duas coisas. O Eterno quer dar esse preceito sobre expulsar a mãe pássaro para ensinar uma lição. Nós não devemos ser cruéis e implacáveis. Ou seja, nós temos que respeitar os animais, nós temos que ter compaixão, nós temos que ter misericórdia. Então, a primeira explicação é um princípio que proíbe a crueldade contra os animais. Não podemos ser cruéis em relação aos animais. Essa seria uma primeira explicação. Aí ele diz assim, ou talvez. Ou seja, uma outra explicação seria que não poderíamos matar toda uma espécie e aniquilar aquela espécie de uma só vez, aquela prole de uma só vez. Então percebam, o Rambam Moshe ben Nachman, ele diz que o preceito da mãe pássaro para expulsar, na verdade, ele é um princípio geral contra a crueldade em relação aos animais. E aí nós temos que aplicar um princípio de hermenêutica judaica, o Kal Vachomer, no seguinte sentido: se o Eterno não quer que sejamos cruéis em relação aos animais, com mais razão não devemos ser cruéis em relação aos seres humanos. Se o Eterno quer que tenhamos compaixão de todos os animais, com mais razão devemos ter compaixão e de misericórdia de todos os seres humanos. Nós vamos chegar daqui a mais para frente no estudo, mas o que isso tem a ver com a vinda do Mashiach, que é o tema da aula de hoje? Os rabinos vão explicar, vamos ver isso mais à frente hoje, que o Eterno ele quer ensinar um princípio contra a crueldade em relação aos animais e, por extensão, em relação aos seres humanos. O Eterno quer ensinar um princípio de compaixão e de misericórdia para com os animais e, com mais razão, para os seres humanos, para despertar uma compaixão, uma misericórdia, um amor muito grande em nossos corações em relação a toda a criação do Eterno, os homens e também os animais. E nós veremos que os rabinos falam que o segredo para atrairmos Mashiach é que venhamos a exalar um amor muito grande em nossos corações em relação a toda a criação, para com os homens e para com os animais. Vejam, meus irmãos, isso parece óbvio, mas não é óbvio. Por quê? A mesma Bíblia que nós usamos é a Bíblia que os cristãos usam. E nós sabemos que os cristãos, salvo raríssimas exceções, os cristãos, há exceções, mas 99,9% não tem preocupação nenhuma com os animais. Tanto é que os cristãos, eles comem carne animal que não é kasher e que não passou pela sheritá. O cristão, ele vai e compra um frango no supermercado, no açougue, compra um bife, um filé mignon no supermercado, no açougue, que não passou pela sheritá. Ou seja, o animal morreu de maneira cruel. Nós, judeus que seguimos a Torá, eu sou vegetariano, mas
Se eu não fosse vegetariano, eu não poderia comprar uma carne do açougue, do supermercado, uma carne comum. Por quê? Porque o animal morre sentindo dor. E segundo a lei judaica, se o animal sentiu dor, aquela carne é ilegal. Existe um procedimento chamado sheritá, eu já expliquei em outras aulas, que o animal morre sem sentir dor nenhuma. E aí, o que acontece? Essa carne é considerada lícita. Mas por que uma carne que o animal sentiu dor, ela é ilícita, ilegal, proibida? Porque, segundo a Torá, o Eterno é contra a crueldade. Esse princípio da mãe pássaro, dele se extrai um princípio contra a crueldade geral em relação aos animais. Se o animal sentiu dor, então a carne é proibida, você não pode comer. E eu digo, eu conheço muitos cristãos, o pessoal não está nem aí, compra carne no supermercado, no açougue, carne que o animal sentiu dor. E vejam, isso viola um princípio que o Eterno exige de nós, uma compaixão em relação a toda a criação, aos homens e também aos animais. Vejam, eu estava há poucos dias atrás no Pantanal Mato Grossense. Vejam como há uma deturpação. Eu conheci um evangélico e conheci um espírita. Ambos trabalham no Pantanal. O evangélico chegou para mim e falou: poxa, você podia comprar uma terra aqui. E quem sabe eu poderia cuidar da tua terra. A gente podia criar boi, vaca, ovelha. E aí mata os bichos, vende a carne e você ganha um dinheiro. Irmão, aquele homem ia matar como? A machadada, a porretada, a facada, que é algo que o animal vai sentir dor, então é proibido pela lei judaica. Por isso que, obviamente, eu não vou comprar uma terra para fazer isso. Então, esse homem que me propôs isso, ele era evangélico. E ele tem lá um sítio que ele mata o boi com a faca, com o machado, mata o porco, mata a galinha, e os animais sofrem. E ele é evangélico. Paralelamente, eu conheci um rapaz que é espírita, e ele é vegetariano como eu. E por que ele é vegetariano? Porque temos que ter compaixão dos animais. Vejam, nesse ponto, o espírita está mais certo do que o evangélico. E, com todo respeito, eu estou mais certo do que todos que o espiritismo é proibido pela Torá, ok? Então eu estou no ideal. Eu respeito os animais, sou vegetariano e ainda sigo Torá. Mas, no aspecto da alimentação, o espírita está muito mais certo do que o crente evangélico pentecostal. Então, vejam só. Vejam, se não houver sheritá, sempre tem gente que fala assim: ah, Tzadok, mas existem métodos de abate que inventaram que o animal não sente dor. Isso é mentira. Até porque, ainda que inventassem um método, só o método judaico é válido. Por quê? Porque o profissional judeu que faz um abate, tudo bem, tem o 171, né? Vou ser sincero. Mas um camarada sério, você só pode tirar a vida de um animal aquele que cumpre Torá e tem respeito pela vida. Então eu conheço muito gentio que chega assim: não, eu inventei um método que o animal não sente dor. Só que ainda que ele abata o animal sem dor, essa carne é proibida. Por quê? Porque o Eterno, veremos hoje, ordenou uma técnica específica de abate. Não é a que você inventou. É uma técnica que o Eterno ensinou e ordenou a Moisés. Então, há uma técnica que só o Eterno revelou a Moisés, e nós sabemos, porque isso foi passado pela tradição judaica. Então, tem que ter uma técnica específica. Quando você mata o animal, o sangue é drenado ao enterro do sangue do animal na terra.
Ué, por que o sangue é enterrado? Porque há uma reverência. E o judeu tem que cumprir Torá, porque só pode tirar a vida quem entenda de Torá e tenha respeito pela vida. Os gentios que não seguem Torá, que matam de qualquer maneira, não têm respeito. Ainda que inventem. Ah, não, inventaram uma técnica tal. Mas se você não cumpre Torá, tanto é que se você cumprisse Torá, você ia seguir a Sheritá. Não ia inventar essa técnica aí, ok? Então isso é ridículo. Agora vejam só. Então sempre tem gente que fala, não, inventaram uma técnica que o animal não sente dor. Isso viola a Torá, porque só vale a técnica que o Eterno ensinou ao nosso povo, ok? É essa só. Agora vejam só, aquele exemplo, o evangélico mata o animal com crueldade. O espírita respeita. Então o espírita está mais certo aí, porque é um princípio contra a crueldade. Agora eu vou falar o seguinte, até matar um animal seguindo a lei judaica, até isso é nocivo, porque você está tirando a vida. Ainda que você mate um boi com a Sheritá sem ele sentir dor, isso é algo ruim, porque um ser está perdendo a vida. E é por isso que o Ramban, coloco aí no segundo parágrafo, sobre a proibição de crueldade, o Ramban, ele cita um ditado judaico, dizendo, o melhor dos açougueiros, aí açougueira em hebraico é shochetin, é o açougueiro judaico, tá? É o profissional judeu que faz o abate kasher. Então ele diz que o melhor dos açougueiros, o judeu que faz o abate kasher, ainda é um parceiro de Amalek. Amalek, em português Amaleque, vocês sabem que era um povo ímpio, idólatra, maligno. Então o Ramban Moshe Ben Nachman está dizendo que ainda que um judeu seja um açougueiro e faça um abate kasher, ele é um parceiro de Amalek. Ou seja, ele é equiparado a alguém que pratica idolatria. Qual é a lição que o Ramban quer ensinar? Ele quer ensinar que tirar a vida de todos os animais, ainda que seja sem dor, é algo ruim. Por quê? Porque o Eterno quer nos ensinar uma coisa. O que o Eterno quer nos ensinar? Próximo slide. O Ramban ensina que o objetivo é ensinar-nos a sermos misericordiosos e a nos impedir de sermos cruéis, porque a crueldade se difunde facilmente através da alma humana. O objetivo é esse, o Eterno quer que nós não sejamos cruéis. Meu irmão, eu estou ensinando tudo isso que daqui a pouco a gente vai ver o que isso tem a ver com a vinda de Yeshua. A mensagem de hoje é a menor mitzvah, ela atrai a vinda do Mashiach. Nós veremos o que é isso. E até o abate kasher, meus irmãos, porque nem eu não como nem carne kasher. Porque eu tenho amor pelos animais. E 2, há vários escândalos que a carne kasher muitas vezes não é kasher coisa nenhuma. Por quê? Porque existe muito judeu 171. Existe muito judeu que diz que a carne é kasher, mas não é. E eu já vi vários vídeos e eu já vi vários documentários em que uma carne com selo kasher não é kasher porque não seguiu a Sheritá. Existe o Joe Green, ele tem até um livro sobre isso, um livro que ganhou até um prêmio, um livro maravilhoso. E o Richard Schwartz também, ele tem vários estudos profundos. O Richard Schwartz é um judeu erudito sobre isso. Então, o Eterno, por isso que eu digo, até a carne kasher não é tão kasher assim quanto dizem. Por isso que muitos judeus são vegetarianos, ok? Então, o Eterno ele é contra a crueldade e daqui a pouco a gente vai ver o que isso tem a ver com a vinda de Yeshua. O grande filósofo judeu Maimônides, ele ensina que a mãe pássaro, não deve ter que assistir a sua prole sendo morta, já que os animais têm sentimentos tão fortes sobre isso quanto os seres humanos. Isso é verdade. Maimônides diz que os animais têm sentimentos, os animais são seres sencientes. Eles sentem tal como nós, seres humanos. Eu já vi vários vídeos
de abatedouros de gentios, que você vai levar a vaca para ser abatida na frente dos filhotes. Eu já vi, eu até chorei, por isso que eu nem quero ver mais. A vaca começa a chorar na frente dos filhos e os filhotes começam a chorar na frente da mãe. Uma cena terrível. A mãe chorando, soluçando e os filhos também, porque a mãe sabia que seria morta e os filhos sabiam que a mamãe vaca iria morrer. Eu vi esse vídeo, gente, eu chorei, eu nem consigo ver de novo porque é algo lastimável. Então os animais têm sentimentos, sim. Os rabinos já falam, vejam, os rabinos, Maimônides é um rabino medieval. Antes da moderna ciência comprovar que os animais têm sentimentos, antes da moderna ciência apresentar provas científicas, os rabinos já sabiam isso. Sabiam como, se era na Idade Média. Eles sabiam que a Torá é o maior livro de sabedoria da humanidade. O rabino Yosef Albo também falava que os animais... Yosef Albo dizia que os animais são seres sencientes. Hoje em dia tá na moda, né? O pessoal vegano. Os animais são sencientes, os animais são sencientes. Repito, os rabinos já falavam isso há milênios antes da moderna ciência. Como? Porque a Torá é a sabedoria do próprio Eterno. Tanto é que o rabino Even Ezra, olha só o que diz o Even Ezra. Even Ezra diz assim: se você tiver misericórdia de um animal, o Eterno terá misericórdia de você. Agora, se você não tiver misericórdia de um animal, o Eterno não terá misericórdia de você. Os rabinos falam que você quer misericórdia? Seja misericordioso. Não tem... Pô, o sujeito é evangélico, mata o boi à facada. Crueldade. Aí ele vai na igreja evangélica, meu Deus, libera a tua misericórdia sobre mim. Ué, você quer misericórdia de Deus sendo cruel? Você quer a misericórdia sem que você seja misericordioso? De acordo com o judaísmo, isso não faz sentido nenhum. Só alcança a misericórdia quem é misericordioso. Rashi diz que quem cumpre a mitzvah da mãe pássaro... A mitzvah da mãe pássaro, gente, é uma mitzvah que é um princípio maior de proteção de todos os animais, ok? A Torá deu um preceito para extrair um princípio maior. Rashi diz que quem respeita o direito dos animais vai receber maiores e mais importantes recompensas. Ou seja, é o galardão. Por quê? Porque os rabinos dizem que existe um princípio. Esse princípio é chamado em hebraico de Isur Tsar Baalei Haim. Significa princípio da proibição de causar dor aos animais. Causou dor aos animais, você violou a Torá. Por isso que eu te falei que a carne do açougue do supermercado, ela é proibida, ok? E de onde existe esse princípio? De onde ele se extrai? Os rabinos extraem esse princípio de vários textos da Torá que prevêem uma proteção aos animais. Repito, meus irmãos, hoje eu estou falando de animais, mas o tema da aula é a menor da mitzvah atrai a vinda do Mashiach. Eu estou fazendo uma introdução, até que extensa e longa, para provar como que tudo isso tem a ver com Yeshua e com o retorno de Yeshua, ok? Então, eu não estou perdido, não. Nós estamos seguindo o estudo, daqui a pouco, mais à frente, você vai ver que isso tem tudo a ver com o retorno de Yeshua. Então, vamos lá. De onde os rabinos extraem esse princípio? Eles extraem de diversos textos. Vou citar apenas alguns a título exemplificativo.
Está aí Devarim, Deuteronômio 11:15. Darei erva no vosso campo ao vosso gado, e comereis e vos fartareis. Vejam, aí está dizendo para você dar a erva ao gado, aí tem uma vírgula, no hebraico não tem vírgula, mas tem uma pausa, né? No texto, a ideia é ter uma pausa, no português, vírgula, e comereis e vos fartareis. Vejam, o texto está dizendo que o gado vai comer e comereis e vos fartareis. Quem? Nós. Nós comeremos, seres humanos, e nós nos fartaremos. Os rabinos dizem que esse texto está dizendo que quem come primeiro é o gado. E depois, nós comeremos e nós nos fartaremos. Então, os rabinos tiram desse verso uma interpretação muito interessante, dizendo que quem tem animal, você deve dar comida primeiro ao animal e depois para você. Você nunca pode fazer uma refeição primeiro e depois dar para o animal. Você tem que dar para o animal primeiro e depois você come. Tanto é que eu sigo isso aqui em casa com a minha esposa. Quando a gente vai para a cozinha cozinhar, os nossos gatos aparecem. Por mais que eu esteja com fome, os gatos comem primeiro e só depois eu e minha esposa vamos comer. E os rabinos falam que o animal tem a preferência. Por incrível que pareça, meu irmão. Por incrível que pareça, a preferência é do animal. Daqui a pouco a gente vai ver por quê. Há um segredo, um mistério com Mashiach que a gente vai ver já já. Ok? Outro texto é Devarim, Deuteronômio 22:4, que diz assim: se vires o jumento ou o boi de teu irmão caídos no caminho, não te desviarás deles, sem falta o ajudarás a levantá-los. Então vejam, se caiu um boi ou um jumento, aí, meu irmão, é qualquer animal. A Torá está apenas exemplificando com o boi e com o jumento. Mas pode ser um cachorro, um gato, pode ser qualquer animal, ok? Qualquer animal. Então, qualquer animal que caiu, você tem que ajudar, ok? Qualquer um, você tem o dever de ajudar o animal que esteja sofrendo. Isso é um princípio geral. Eu estou dando esses textos para mostrar, deixa eu voltar aqui a telinha. Eu falei do princípio que proíbe causar dor aos animais. E agora eu estou vendo alguns textos que fundamentam este princípio, ok? Então, esse é mais um. Virando a tela, tem o preceito da mãe pássaro, que a gente acabou de falar, né? Que eu estou comentando aí, da mãe pássaro. Então, eu não vou ler de novo, que esse texto a gente vai estudar bastante hoje, mas é o preceito da mãe pássaro. Tem o texto aí, Devarim, Deuteronômio 22:10. Não lavrarás com boi e jumento juntamente. Vejam, o boi, ele tem uma força maior do que o jumento. Na antiguidade, você botava dois animais puxando a carroça e puxando ali instrumentos para lavrar a terra. Você não poderia botar um boi e um jumento juntos. Por quê? Porque o boi é mais forte do que o jumento. Então, o que ia acontecer? Você ia sobrecarregar o jumento que iria sofrer. Você só pode botar ou dois bois ou dois jumentos. E mais, dizem os rabinos que você tinha que botar animais com a força equivalente. Você não pode botar um boi forte e um boi fraco. E nenhum jumento forte e um jumento fraco. Por quê? Tem que ser animais com uma força equivalente para que um não venha a sofrer. Vejam como a Torá se preocupa tanto e tanto com os animais. Há um rabino, Skobach, que uma vez ele falou o seguinte, que a Torá tem mais preceitos protegendo os animais do que sobre a proteção do pai em relação aos seus próprios filhos. Repito,
a Torá fala mais da proteção aos animais do que da proteção de um pai em relação aos filhos. Por quê? Porque o teu dever de proteger os teus filhos, isso é óbvio. Todo mundo que é papai, que é mamãe, é um instinto natural você proteger os seus filhos. E os animais, para muita gente, isso não é um instinto natural. Então o Eterno ele dá mais regras sobre animais do que de você proteger e gerar o bem-estar dos seus próprios filhos. O segundo texto aí é Devarim, Deuteronômio 25:4, que diz: não atarás a boca ao boi quando estiver debrulhando. Ou seja, quando o boi está trabalhando, se você fechar a boca dele, ele não come. E aí ele só vai trabalhar. Ele vai trabalhar mais, sim. Se ele não puder comer, ele vai trabalhar mais. E se ele vai trabalhar mais, você vai lucrar financeiramente mais. Porém, o boi tem que estar com a boca livre para ele parar e comer. Para quê? Tanto para ele se alimentar, quanto para ele descansar. O boi, quando ele para comer, ele está descansando. O boi precisa de descanso. O próximo texto aí é Deuteronômio 5:14, está falando do Shabat. O Shabat é para você, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu boi, teu jumento e animal. O Shabat é para os animais também. Vejam que lindo! Quando o Eterno vem falar do Shabat, ele dá Shabat não apenas para o homem, mas também para os animais. Até os animais, eles têm direito ao Shabat. Isso é lindo. Por isso que eu e minha esposa, galera, isso é verdade, alguém pode rir, no Shabat, geralmente a gente faz uma comida especial não só para mim e para minha esposa, mas os nossos animais de estimação, eles também têm uma comida melhor no Shabat, ok? Eles têm uma comida melhor. O porquê? Até eles têm a refeição de Shabat, né? Então, por quê? Porque eles merecem um Shabat deleitoso. Shabat não é apenas para a minha família, o Shabat é para os animais também. Um descanso e até uma comida melhor, ok? Vejam, outro preceito aí diz assim, Levítico 22:28. Também seja a vaca ou ovelha, não a imolareis a ela e a sua cria, ambas no mesmo dia. Esse preceito eu já falei com o Ramban, o Narmanides comentando, você não poderia exterminar toda uma prole no mesmo dia, porque o Eterno não quer que você acabe com toda uma geração, ok? Com uma geração. Outro preceito é Jonas 4:11. Esse é o último verso do livro de Yoná Hanavi, do profeta Jonas. Vejam, este é o último verso do livro do profeta Jonas. Está dizendo assim, e não hei de eu ter compaixão. É o Eterno falando. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a esquerda, e também muito gado. Os rabinos falam aí que o Eterno ele tem a compaixão para os habitantes de Nínive e também compaixão do gado. E por extensão de todos os animais. Então vejam, aí o texto do profeta Jonas fala de compaixão para os habitantes de Nínive e o finalzinho fala do gado e os rabinos explicam que a compaixão é para o gado e para todos os animais. Outro texto aí, esse Deuteronômio 12:21, o último verso da tela, é onde se extrai a Sheritá, o princípio do abate sem dor. Se estiver longe de ti o lugar que Adonai teu Elohim escolher para
para ali pôr o seu nome, então degolarás do teu gado e do teu rebanho, que Adonai te houver dado, como te ordenei. Em hebraico, kasher tziviticha. Kasher tziviticha, como eu te ordenei. Então, o Eterno está falando para degolar, aí literalmente abater, como eu te ordenei. E como o Eterno ordenou? Os sábios falam que o Eterno ensinou a técnica do abate sem dor, e é uma técnica que foi passada de geração a geração de Moisés. O Eterno está dizendo aí que ele ordenou, aí é ordenar um método, ok? Os rabinos falam que sheritá não é matar de qualquer maneira. O verbo shahat não é imolar, degolar ou matar de qualquer maneira. Explicam os sábios que shahat é um verbo hebraico que tem um sentido teológico específico. Repito, shahat é um abate, não é um abate qualquer. É um verbo hebraico que tem um sentido teológico específico, que é um abate indolor. Por conta de todos esses preceitos que eu citei, e tem outros e outros e outros, mas eu citei apenas alguns exemplos, todos esses preceitos ensinam que o Eterno quer que demonstremos compaixão para com os seres humanos, mas também em relação aos animais. Aqueles que não têm compaixão dos animais estão em transgressão à Torá. É incompatível alguém ser servo do Eterno e ter prazer na maldade, crueldade. É incompatível alguém falar que serve ao Eterno e comprar um bife no supermercado, um frango no supermercado ou no açougue. É incompatível, porque houve ali crueldade. E existe o princípio da Torá, que eu mostrei, proibindo qualquer tipo de crueldade. Vejam, qual é o fundamento filosófico para isso? Primeiro, que o Eterno quer que a gente tenha compaixão. Por quê? Porque a compaixão, a misericórdia e o amor são atributos do Eterno. Se o Eterno tem esses atributos, nós temos que reproduzi-los também. Agora eu cito uma obra filosófica chamada Kedushat Levi, ao comentar o texto sobre a mitzvah de Shiluach Aken, enviando o ninho, o preceito da mãe pássaro, ele diz assim: uma pessoa que tem misericórdia em relação às criaturas de Deus serve para despertar a qualidade da misericórdia de Deus e depois recebe dessa misericórdia. Lindo, meus irmãos. Vou comentar. Você, para ter a misericórdia de Deus, você tem que exalar a misericórdia em relação às criaturas, ou seja, em relação aos animais. E aí você recebe a misericórdia. Segundo parágrafo. Sabemos que a compaixão de Deus não tem fim. O santo, bendito seja, está constantemente promovendo um bom fluxo de misericórdia e compaixão para vir sobre nós. Se às vezes nos faltam algumas coisas boas, o obstáculo é do nosso lado. Nós somos indignos de receber essa bondade. Mas o santo, bendito seja, pode, em grande misericórdia, transformar nossos corações, dando-nos a pureza e a força no coração para servirmos a Deus em verdade. Então, estaríamos prontos para receber o que é bom. Meu irmão, esse segundo parágrafo, ele é profundo. Muita gente pede as coisas ao Eterno e não recebe. E fica dizendo assim, por que eu não recebo? Sabe por que você não recebe? Porque falta misericórdia
dentro do teu coração. Falta compaixão dentro de você. O obstáculo não é da parte de Deus. O obstáculo está dentro do teu próprio coração. Você mesmo criou um obstáculo no teu coração para receber as coisas boas de Deus. E aí você não recebe por quê? Meu irmão, eu estou falando isso agora indo muito mais além de proteção ao direito dos animais. Eu estou indo num sentido muito mais profundo. Eu conheço gente que vive muito mal com a esposa. E aí o sujeito ora e pede coisas ao Eterno e não recebe. Não recebe por quê? Porque se falta amor em relação à tua esposa, como que você vai receber algo do Eterno? Há pessoas que são crentes e têm uma vida carnal. Você criou um obstáculo dentro do teu próprio coração para não ser abençoado. Eu conheço muitos evangélicos que ficam orando e pedindo coisas ao Eterno e não recebem. Dizem que têm promessas e morrem sem receber nada. E por que o sujeito não recebeu? Porque o Eterno é mau? Não! O Eterno é bom, mas a própria pessoa que criou um obstáculo dentro do seu próprio coração. E aí ela não recebe. Vou ler o último parágrafo. Assim oramos, não retenhas de mim, Adonai, as tuas misericórdias, que não haja impedimento do meu lado, porque a sua compaixão e verdade me protegem para sempre. Meu irmão, essa oração é para você pedir para que não haja impedimento. O maior impedimento para receber bênçãos é você mesmo. Tem gente que culpa o diabo, o capeta, o capiroto. Tem gente que culpa Satanás. A culpa, 99% das vezes, a culpa não é de Satanás. A culpa é de você mesmo. Eu vou continuar lendo aí o que do Chato Levi. Essa obra é linda, eu amo essa obra. Que diz assim: o santo bendito seja está criando você de novo a cada momento. Assim o Midrash Rabbah diz sobre o verso: tudo o que respira, Neshama, louve a Adonai, aleluia. A pessoa deve oferecer louvor para cada uma respiração. Que é isso? Está dizendo aí que o Eterno está criando você a cada momento. Ou seja, a cada momento você pode se corrigir. Você pode mudar. Meu irmão, a mensagem de hoje é para você mudar hoje. A cada respiração, você deve louvar ao Eterno. E ao louvar ao Eterno com a tua respiração, com o teu fôlego de vida, você pode ser transformado. Segundo parágrafo. Tu podes nos criar de novo a cada momento, dando-nos um novo coração. Meu irmão, se você não tem misericórdia, peça um novo coração. Peça um novo coração ao Eterno. Peça misericórdia, peça compaixão, peça para Ele colocar dentro de você um coração novo. Isso é um dever de todos, pedir um novo coração. Um coração quebrantado, contrito, misericordioso, cheio de amor. Último parágrafo. A mitzvah de Deus não se pode tomar a mãe com os seus filhotes, não reflete a misericórdia de Deus sobre o pássaro. Se Deus quisesse ser compassivo, ele não teria que nos ordenar. Deus pode proteger o pássaro sem nós, pois Deus certamente possui tal capacidade. A intenção de Deus é nos despertar para nossa qualidade de misericórdia e compaixão em relação ao pássaro. Parem aí no dourado. Essa frase começa esquisita, mas depois você entende o que ele quer dizer.
O Eterno, quando diz que você não pode pegar a mãe pássaro, isso não é para proteger a mãe pássaro por isso em si. Por quê? Se o Eterno, se ele quiser proteger a mãe pássaro, ele protege. Se o Eterno quiser proteger todos os animais do planeta, basta ele estalar os dedos que ele protege todos de uma vez só, porque ele é onipotente. Mas o que o Eterno quer é que nós venhamos colocar uma compaixão em nosso coração. Repito, se o Eterno quisesse proteger qualquer animal da terra, basta ele dar um comando que todos os animais estarão automaticamente protegidos. Mas o Eterno não age assim. O Eterno, ele nos deu livre-arbítrio. E aí o Eterno dá a oportunidade de sermos misericordiosos ou de sermos cruéis. Então está em dourado, que eu vou ler de novo, a intenção de Deus é nos despertar para a nossa qualidade de misericórdia em compaixão em relação ao pássaro. Repito, o preceito é sobre o pássaro, mas isso é sobre todos os animais. E ele prossegue. Isso é o que quis dizer o poeta. Seus pensamentos são misericordiosos também para nós. Suas ações são para nos elevar. Tu nos deste esta mitzvah para que pudéssemos agir com misericórdia, despertando a sua misericórdia para conosco. Mais uma vez, há uma repetição do princípio que o Eterno, ele nos deu o livre-arbítrio. Você pode ser cruel para com o animal, ou você pode ser misericordioso. Se você for misericordioso para com as criaturas, você obterá a misericórdia do Eterno. E o Eterno quer sim que você receba a misericórdia dele. Mas, para receber a misericórdia do alto, você tem que ser misericordioso aqui na terra, com os animais e com todos os seres da criação. Então, isso, gente, é muito, muito, muito importante. E aí, repito, para receber misericórdia do alto, você tem que ser misericordioso aqui embaixo. Se você não é misericordioso aqui embaixo, você não recebe misericórdia do alto. Agora, vejam só. Há um Midrash que diz que olha a profundidade do Midrash. E aí que vem o mistério da aula de hoje. Há um Midrash que diz que se nós cumprirmos o preceito da mãe pássaro, que na verdade é um princípio de proteger e ter compaixão de todos os animais, se nós cumprirmos esse preceito, nós iremos apressar o advento do Mashiach. Eu vou colocar aí na tela, mas repito, o Midrash diz que se nós cumprimos o preceito da mãe pássaro, que na verdade é uma alusão a ser compassivo com todas as criaturas, nós iremos atrair a vinda do Mashiach. Diz o Midrash, cumprir o preceito de enviar embora a mãe pássaro também apressa o advento do Mashiach. Ora, por quê? Por que a compaixão apressa o advento do Mashiach? Por que a misericórdia e a compaixão em relação a todas as criaturas apressam e aceleram o retorno de Yeshua? Porque dizem os sábios que o Mashiach só vai retornar quando Israel se arrepender dos seus pecados e tiver o coração cheio de misericórdia. Os rabinos falam que Yeshua só voltará quando Israel e os seus discípulos estiverem cheios de misericórdia em seu coração. Então, sabe por que Yeshua não voltou? Tem várias razões, porque existem várias profecias, existem várias e várias profecias.
Mas uma das profecias sabe por que Yeshua ainda não voltou? Porque os seus discípulos não têm misericórdia em relação às criaturas. Os discípulos de Yeshua não são misericordiosos. Eles prendem pássaros em gaiolas. Eles maltratam os animais. Não é o ímpio, não. O ímpio, é claro que faz isso, mas estou falando do discípulo de Yeshua. Discípulo de Yeshua com animal na gaiola, com pássaro na gaiola. Discípulo de Yeshua promovendo sofrimento aos animais. Discípulos de Yeshua abatendo animais de forma cruel. Discípulos de Yeshua comprando carne ilegal, carne não kasher, porque os animais sofreram. Yeshua não voltou por culpa dos seus próprios discípulos, que são cruéis. É isso que os rabinos explicam. Agora eu vou falar algo muito mais duro para vocês. O judaísmo ortodoxo não crê em Yeshua, salvo exceções. Mas os judeus ortodoxos, salvo algumas exceções, não creem em Yeshua. Porém, eles respeitam a legislação kasher. Então vejam que contradição. Os judeus que não creem em Yeshua, eles cumprem a lei kasher. Por outro lado, os discípulos de Yeshua não cumprem a lei kasher. E aí nós chegamos àquela mesma coisa que eu falei no início da aula, que o espírita está mais certo que o evangélico. Lembra que eu citei o caso? Eu dei um exemplo do espírita mais certo do que o evangélico. O judeu que não crê em Yeshua está mais certo do que aqueles que dizem que creem em Yeshua. Meu irmão, há uma contradição. O meio messiânico é um meio muito esquisito. Por quê? Porque todo mundo se diz discípulo de Yeshua, todo mundo diz que quer cumprir Torá, sem ser misericordioso. Eu cumpro Torá, mas não tenho misericórdia no meu coração. Eu cumpro Torá, mas sou cruel. E vou lá e compro o bife no mercado. Se você compra o bife no mercado, você não cumpre Torá, meu irmão. Ok? Você não cumpre Torá coisa nenhuma. É triste, mas é a pura verdade. O que Yeshua ensinou? Mateus 23, 23. Ai de vocês, Sofrim e Perushim, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dizimam a hortelã e o endro e o cominho. Olhem só, me perguntaram semana passada se Yeshua era contra a lei oral. Eu falei que tem muita coisa da lei oral que Yeshua seguia. Não tudo, mas tem muita coisa da lei oral que Yeshua concorda. Um exemplo aí é o dízimo. Pela Torá escrita, você não é obrigado a dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Mas, pela Torá escrita, mas a Torá oral, Torá Shebel Pé, diz para você dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Isso é a lei oral. E os fariseus cumpriam a lei oral e dizimavam tudo isso. E Yeshua falou que eles dizimam a hortelã, o endro e o cominho, mas abandonaram as mitzvot que são mais pesadas na Torá. O aramaico é pesadas. Pesadas é uma alusão a você colocar numa balança, a balança da justiça do Eterno, que vai pender para um lado da direita, que é a absolvição,
ou pender para a esquerda, que é a condenação. Quais são as mitzvot mais pesadas? Ou seja, o que pesa, o que é mais importante na Torá? Justiça, misericórdia e emuná. Ora, é necessário que vocês pratiquem estas, mas não abandonem aquelas. A aula não é sobre isso, mas nesse texto, Yeshua endossou a lei oral de dizimar a hortelã, o endro e o cominho, ok? Porque isso não está na Torá escrita, mas Yeshua falou no final, não abandonem aquelas. Então, os fariseus dizimavam mais do que o pedido, mais do que o ordenado. Eles davam mais do que era necessário. E Yeshua falou, continuem fazendo isso. Isso está na lei oral, mas é bom. Façam, não tem problema. Façam. O que Yeshua criticou não foi dar o dízimo além. O que ele criticou é que eles não tinham justiça, misericórdia e emuná. E o que eu quero enfocar hoje é na misericórdia. Aí Yeshua falou 3 coisas, e a terceira coisa é a misericórdia. Meu irmão, a misericórdia é algo mais importante da Torá. É o fundamento principal da Torá. Quem cumpre Torá sem misericórdia, na verdade, não cumpre Torá. Repito, você pode cumprir toda a Torá. Se você não tiver misericórdia, na verdade, você não está cumprindo absolutamente nada, nada, nada. E você é um hipócrita. Reflita, meu irmão. Eu não estou aqui para acusar ninguém, ok? Nosso objetivo não é acusar. Estou falando com todo amor no coração, todo carinho. O nosso objetivo é que você medite. Se você está tendo misericórdia para com os homens, é claro que para com os homens também, e para com as criaturas. Se você não tem misericórdia das criaturas, ok? Inclusive em relação à alimentação, que a alimentação é onde o pessoal mais peca, o maior pecado dos messiânicos, vou soltar o português claro, o maior pecado dos messiânicos está na alimentação. Na verdade, eu só conheço 3 congregações messiânicas no Brasil que ensinam alimentação bíblica. Só conheço 3. O resto é todo mundo usa kippá, talit, barba, shofar, mas compra o bife no supermercado. O pessoal gosta, com todo respeito, gosta da roupa, da fantasia, das alegorias e adereços judaicos. O pessoal gosta de tudo isso, mas seguir Torá, que é bom, nada. Porque, repito, não sou eu quem estou falando, é o próprio Yeshua. Tem que ter misericórdia. Yeshua falou que existem coisas mais importantes na Torá? Sim. Se você comprou o livro Peshita, leia os comentários. Há mandamentos mais importantes, sim. Ok? E a misericórdia é um deles. Outro texto-chave da Peshita, Yeshua diz assim: portanto, todo aquele que afrouxar... Peço que você leia os comentários do livro, tá bom? Que tá aí na tela. Portanto, todo aquele que afrouxar uma destas menores mitzvot e assim ensinar aos filhos dos homens, será chamado pequeno no reino dos céus. E todo aquele que praticar e ensinar esta Torá será chamado grande no reino dos céus. Ele está dizendo que se você praticar e ensinar o quê? As menores mitzvot, os menores mandamentos. A interpretação é: quem pratica o menor mandamento será chamado de o maior
no reino dos céus. Repetindo, quem pratica o menor mandamento será chamado o maior no reino dos céus. E qual é o menor mandamento? O menor mandamento, dizem... Opa, caiu aqui o negócio, peraí. Caiu aqui o meu teclado. O menor mandamento que Yeshua está dizendo, quem cumprir o menor mandamento será o maior no reino dos céus. Qual o menor mandamento? Vamos botar aí na tela. É justamente o de expulsar a mãe pássaro. E por que, meu irmão? Esse princípio, desculpem, essa mitzvah, por trás dela está o princípio da misericórdia. A regra, a mitzvah de expulsar a mamãe pássaro é uma regra, mas por trás da regra está um princípio, e o princípio é da misericórdia. E vejam aí o segundo parágrafo, Deuteronômio 22:7, fala que se você deixar ir embora a mamãe pássaro, diz assim, o finalzinho, para que te vá bem, e em dourado, e para que prolonguem os teus dias. Então, o preceito de ser misericordioso traz uma bênção. Está aí em dourado, Deuteronômio 22:7, para que prolonguem os teus dias. E onde aparece essa cláusula para que prolonguem os teus dias? Também aparece, terceiro parágrafo, Deuteronômio 5:16. Honra a teu pai e a tua mãe, como Adonai teu Elohim te ordenou, para que se prolonguem os teus dias. Então vejam só. Quando o Eterno mandou nos 10 mandamentos você honrar o teu pai e a tua mãe, ele fez uma promessa. Qual é a promessa? Os teus dias serão prolongados. E quando o Eterno mandou você cumprir a mitzvah da mãe pássaro, que por trás desse preceito está o dever de ser misericordioso, o Eterno quer dizer que se você for misericordioso, os teus dias também serão prolongados. Existe uma técnica judaica chamada Gezerah Shavah. O que é essa técnica? Você pega uma expressão em hebraico e você vê onde esta expressão aparece nas escrituras e você faz uma conexão entre os textos, ainda que aparentemente eles não tenham conexão nenhuma. E os rabinos fazem uma conexão sobre a mitzvah da mãe pássaro e honrar pai e mãe, e aí eu coloquei em dourado, em português, para você fazer a Gezerah Shavah, está igualzinho, igualzinho, a promessa é a mesma. É a mesma promessa. Então vejam, honrar pai e mãe é tão importante quanto proteger os animais, dizem os rabinos. Por quê? Repito, honrar pai e mãe é tão importante quanto ser compassivo em relação aos animais. Por quê? Porque tudo isso está relacionado ao princípio da misericórdia. Você tem misericórdia para com o teu pai, para com a tua mãe, e você tem misericórdia para com os animais. E nós acabamos de ver na Peshita, em aramaico, que Yeshua disse que uma das três coisas mais importantes da Torá é o princípio da misericórdia. E Yeshua disse, vamos voltar aí na telinha, o que estava... Aí Yeshua falou, né,
que a misericórdia é uma das 3 coisas mais importantes. E mudando a tela, Yeshua diz que quem ensinar o menor mandamento será chamado maior no reino dos céus, e o menor mandamento pela lei rabínica é o princípio da lei da mamãe pássaro, a regra da mãe pássaro, que está atrelado ao princípio da misericórdia. Então, o que Yeshua quer ensinar? É isso que as pessoas não entendem. O que Yeshua quer ensinar nesse texto é: se você praticar o menor mandamento, ou seja, se você praticar a misericórdia em relação aos homens e em relação aos animais, você será chamado grande. Grande aí é Rav, é grande, é o maior. Você será chamado o maior no reino dos céus. Repetindo, o maior, o grande no reino dos céus será aquele que externar misericórdia para com os homens e para com os animais. O maior no reino dos céus não é aquele que falava em mistérios, que falava em línguas. Não. O maior no reino dos céus não é o pastor da televisão. Não. O maior no reino dos céus não será o rabino que aparece no YouTube e faz sucesso. Não. O maior no reino dos céus será aquele que é discípulo de Yeshua e tem misericórdia para com os homens e também para com os animais. Vejam, cito o rabino David Sears, que é um rabino do Breslov. Olha aí o meu amado Breslov. Esse rabino, que ele é até vegetariano, ele tem um grande livro sobre vegetarianismo na Torá e na Kabbalah, só existe em inglês, é um livro maravilhoso, o nome é The Vision of the Eden, tradução A Visão do Éden. Ele diz que a mitzvah de Shiluach Aken, a mitzvah dessa da mamãe pássaro, que está por trás a misericórdia, é uma expressão de um ato de compaixão e que pode trazer o Mashiach. Vejam, esse famoso rabino, importante rabino do Breslov, fala que quem traz Mashiach é a expressão, é a prática da misericórdia. Vejam, o Eterno tem que usar um rabino que não crê em Yeshua para falar para vocês que creem em Yeshua que tem que ter misericórdia dos animais. Sim. Dos seres humanos, todo mundo sabe, né? É óbvio, todo mundo sabe. Mas dos animais também. Shiluach Hakem, o início da aula, lembrando, eu expliquei, literalmente Shiluach Hakem é enviando o ninho, que é o preceito da mamãe pássaro que a gente está estudando, ok? Quer que Yeshua volte? Todo mundo fala, eu tô doido para Yeshua voltar, eu quero que Yeshua volte. Seja compassivo para com os homens e para com os animais. Vejam só que mistério agora no hebraico. O hebraico tem um mistério forte. Vamos ler aí em hebraico. O texto em hebraico diz: Shaler teshalach et haem vet habanin tikarlar leman itavlar verha'arachta yamin. Certamente enviarás, aí é no sentido de mandarás embora a mãe, e os filhos pegarás para ti, para que te vá bem e se prolonguem os teus dias. Aí, eu coloquei em dourado, em português está escrito certamente enviarás. Mas no hebraico está escrito shaler teshalar, que significa literalmente enviar, tu enviarás.
Geralmente a gente traduz certamente enviarás, porque ficaria estranho traduzir literalmente. Porque o verbo, ele aparece duplicado. É o mesmo verbo que ele é duplicado. E a tradução literal seria assim: enviar, tu enviarás. Enviar, tu enviarás. É meio estranho isso, porque o verbo foi repetido. Agora, isso no hebraico é estranho? Sim. Mas tem um segredo, há um mistério. Por que o verbo é repetido? Por que o verbo é duplicado? Há um mistério e o Midrash vai explicar esse mistério usando a Gezerah Shavá. O que é Gezerah Shavá? Já expliquei, é você pegar uma palavra ou uma expressão e verificar onde essa expressão aparece nas escrituras e fazer uma conexão entre os textos, ainda que esses textos não tenham uma conexão aparente. E a Gezerah Shavá é pegar o verbo enviar, ok? Então aí aparece o verbo enviar, o Midrash vai pegar o verbo enviar na Torá e nos profetas e fazer uma conexão. E você vai ver aí, olha só o que vai acontecer. Deixa eu mudar a tela, diz o Midrash. Por que o versículo usa uma expressão dupla? O verbo duplo, voltando aqui, aí aparece o verbo duas vezes. Por quê? Explica o Midrash. Por que o versículo usa uma expressão dupla, um verbo duplo? Porque quem cumprir o enviar deste preceito terá o privilégio de enviar um escravo à liberdade, como está escrito, Deuteronômio 15:12, tu o enviarás livre de ti. Cumprir o preceito de enviar a mãe pássaro também acelera o advento do Mashiach. Meu irmão, se você não está acostumado com interpretação judaica, você vai estranhar esse primeiro parágrafo. O que tem a ver a mãe pássaro com o enviar o escravo é dar liberdade ao teu escravo. A gente sabe que na Torá havia escravidão, você podia dar uma liberdade ao teu escravo. O Midrash explica que há uma conexão entre enviar um escravo, ou seja, você libertar o teu escravo. Isso tem uma conexão entre enviar o escravo, libertar o escravo, também entre enviar a mamãe pássaro, libertar a mãe pássaro, e isso acelera o Mashiach, acelera o advento do Mashiach. Por quê? Vem o segundo parágrafo. O Rabino Tanhuma disse: cumprir este preceito acelera a chegada de Eliyahu Hanavi. Quem é Eliyahu Hanavi? O profeta Elias, cuja vinda está associada à expressão enviar, como afirma Malachi. Malachi é Malaquias, Bíblia judaica 3:23 e Bíblia cristã 4:5 em Malaquias. O que diz Malaquias? Eis que eu vos enviarei. Olha aí o verbo enviar. Eliyahu Hanavi, o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia de Adonai, e ele os consolará e retornará o coração dos pais aos filhos. O que o Midrash está fazendo aí, em termos de Gezerah Shavá, é pegando vários textos em que aparecem o verbo enviar. Enviar um escravo para a liberdade. Ou seja, dar liberdade ao escravo, enviando-o livre.
enviar. O verbo enviar também aparece para enviar a mãe pássaro embora. E também aparece em Malaquias, o Eterno enviará o profeta Elias, Eliahu Hanavi, antes que venha o grande e terrível dia de Adonai. Ora, o que isso tem a ver com o Mashiach? O que essas questões têm em comum? O que tem a ver libertar um escravo enviando-o livre? O que isso tem a ver com enviar embora a mãe pássaro? E o que isso tem a ver com enviar o profeta Elias? Parece estranho, né? O que tem a ver você libertar um escravo, com você expulsar a mãe pássaro e com o profeta Elias? Há uma explicação que a gente vai chegar lá. Mas antes de chegar lá, um slide para você começar a entender isso. O rabino David em inglês, em hebraico David Sears, ele explica assim: enquanto a Torá claramente coloca a humanidade acima do reino animal, exige respeito por todas as criaturas, proíbe causar sofrimento desnecessário aos animais e idealiza o estado de paz e harmonia entre todos os seres vivos que prevalecerão durante a era messiânica. O termo Nefesh Hayá, alma viva, é aplicado tanto aos animais quanto aos seres humanos. Gênesis 1:21 e 1:24. Os cabalistas também enfatizam a importância da compaixão e do respeito pelos animais, uma vez que todas as coisas emanam da sabedoria divina e servem à vontade de Deus. Talvez a pedra angular da atitude judaica em relação aos animais seja a declaração do salmista. Sua compaixão está em todas as suas obras. O Talmud, Sotá 14a, ensina: como o Criador mostra compaixão por todas as criaturas, nós também devemos. Ele está falando da compaixão em relação aos animais. Agora eu volto à tela. O Midrash faz a Gezerá Shavá entre três coisas: enviar um escravo, ou seja, libertar um escravo. 2. Enviar a mãe pássaro. 3. O Eterno enviará o profeta Elias. E nós sabemos que a profecia sobre enviar o profeta Elias está aí na tela. É antes que venha o grande e terrível dia de Adonai, que é a vinda do Mashiach. Para nós, a segunda vinda de Yeshua. O que tudo isso tem em comum? Vamos lá? 1. Quando você liberta um escravo teu, isso é um ato de quê? O sujeito é escravo. Você vai e liberta o teu escravo. Isso é um ato de quê? É um ato de misericórdia. É um ato de misericórdia. Você libertou o teu escravo. 2. Quando nós vimos que o preceito da mãe pássaro é o princípio de misericórdia. 2. Quando nós promovemos o bem-estar dos animais como um todo, isso é um ato de quê? De misericórdia. Então, libertar um escravo é misericórdia. Ajudar os animais, misericórdia. E por que o Eterno enviará o profeta Elias? É aí que os rabinos explicam. O profeta Elias vem anunciando a vinda do Mashiach quando nós tivermos exalando a misericórdia.
Então, há um profundo nexo. Libertar o escravo, misericórdia. Proteger os animais, misericórdia. E essa misericórdia que vai trazer a vinda de Mashiach, que será anunciado por quem? Pelo profeta Elias. E quando Yeshua voltar, nós voltaremos ao mundo como no Jardim do Éden, que havia uma absoluta harmonia entre os homens e os animais, e a dieta de todos era vegetariana. Cadê? Yeshayahu, Isaías, falou que o lobo habitará com o cordeiro, o leão comerá palha como o boi. Meu irmão, no Jardim do Éden, o leão era vegetariano. Isso tá na Torá, que os animais só começaram a comer os outros, uns aos outros, depois do pecado. Então, veja, os animais eram vegetarianos e na era messiânica, que está aí na tela, os animais voltarão a ser vegetarianos. Por isso que quando eu estava no Pantanal Mato Grossense, há dias atrás, um talmide, uma pessoa, aliás, me perguntou: Sadoc, depois do pecado do homem, houve uma mutação genética nos animais? Eu respondi: sim, sim. Antes do pecado, o leão era vegetariano. Logo, o sistema digestivo dele, o sistema biológico dele, era para comer vegetais. Com a queda do homem, houve uma mutação genética que ele passou a quê? A comer outros animais, que isso é uma das consequências do pecado. Muita gente não percebe os animais herbívoros. O que eles representam? Os animais herbívoros representam os animais antes da queda. E os animais predadores, o que eles representam? A humanidade decaída. Por isso que existem animais herbívoros e animais carnívoros, predadores, para mostrar o estado. Agora, com o retorno de Yeshua, o leão não vai matar ninguém. No Pantanal Mato Grossense, eu vi uma onça devorando um jacaré. As onças lá caçam jacarés. Na era messiânica, a onça vai dormir abraçadinha com o jacaré, sem comer o jacaré. Eu até postei, entra na minha página do Face, uma onça comendo uma sucuri. A onça não vai mais comer sucuri, a onça será vegetariana. Haverá o estado antes da queda, porque a misericórdia será ampla. E por que o preceito de proteger os animais, a gente falou que isso desperta a compaixão e a misericórdia, que isso atrai a era messiânica, isso atrai o Mashiach. Por quê? Porque o Rabino Yitzhak Kook, que foi o primeiro rabino do Estado de Israel, ele diz que a era messiânica será trazida por meio do exercício ilimitado de Ahavat Hinam, amor sem causa, amor ilimitado. O Rabino Kook, ele falou com todas as letras que o que atrai a era messiânica, meus irmãos, é quando tivermos um amor ilimitado em nossos corações. Que é o que eu estou batendo nessa tecla. Yeshua não voltou ainda. Por quê? Porque os seus discípulos não têm amor no coração. É fato. Você que já foi membro de igreja, muitos me falam assim: Sadoc, eu já fui em muitas e muitas igrejas e eu não via ali dentro amor. Claro, tá? Que tem exceções, há exceções, mas muitos dizem que não viram amor. Da mesma forma, eu conheço muita gente de sinagoga que não vê amor nenhum ali dentro. Vejo muitas congregações messiânicas em que não há amor. Então vejam, a falta de amor é um obstáculo para a vinda do Mashiach. Então, se não há amor, o Mashiach não volta, né?
Então nós precisamos de amor no coração, de compaixão para com os homens e também para com os animais. O Rabino Yitzhak Kook, que está aí na tela, ele foi um rabino que defendia o amor para com os animais também. Ele era vegetariano. Ele tem uma yeshivá famosa em Israel, muito boa, Mahon Meir. Ele é falecido, tá? Ele morreu, mas os seus discípulos continuaram a sua obra. Então, ele também falava isso, que o Mashiach vem quando o povo de Israel tiver Ahavat Hinam, amor ilimitado, amor por todas as criaturas. Cito ainda o Midrash Devarim Rabbah. O Midrash Devarim Rabbah, ele conecta a mitzvah da mãe pássaro com o exercício da compaixão. Diz assim: o rabino Yudam Ben Pazi declarou: por que uma criança é circuncidada após 8 dias? O santo bendito seja ele, concedeu misericórdia a ele, esperando até que ele se tornasse forte o suficiente. E assim como o santo bendito seja tem misericórdia dos seres humanos, também tem misericórdia dos animais. Como está escrito: um novilho, um cordeiro ou um cabrito, quando nascer, terá 7 dias sob sua mãe, mas a partir do 8º e dali em diante poderá ser aceito como oferta a Deus. Veja, o animal só poderia ser abatido a partir do 8º dia, e ele compara isso à circuncisão, que é no 8º dia. E repito, o abate do animal teria que ser indolor, sem dor nenhuma. Continuando, não apenas isso, mas o santo bendito seja ele declarou: uma mãe vaca e seus filhotes não matarão no mesmo dia. Levítico 22, 28. E assim como o santo bendito seja tem piedade dos animais, também tem piedade dos pássaros. Como está escrito: quando você encontrar um ninho de pássaro. Então esse Midrash, ele está também falando com todas as letras que o Eterno, ele tem compaixão dos animais. Meus irmãos, eu vou falar algo que está no Pirkei Avot 1:17. O texto em hebraico diz: Velo hamidrash hu hayakar, Elá hamase. Esse texto e não é o Midrash, e não é o estudo. Olha só, e não é o estudo o mais importante, mas a ação, mas a obra. Por que eu estou falando isso? Não é o estudo o mais importante, mas a obra, a ação. Eu vejo muita gente estudando muito, comprando muito livro, filosofando muito. As pessoas estudam, mas as suas obras são más. As suas obras são sem misericórdia. Às vezes tem misericórdia até para com o homem, mas não tem em relação ao animal. Está errado. Tem gente também que só gosta de animal e não gosta dos seres humanos. Também está errado. Meu irmão, temos que ter misericórdia de todos, mas o que eu quero citar aqui, Pirkei Avot 1:17, o mais importante não é estudar, é praticar. E, infelizmente, com anos e anos e anos de techuvá, eu tenho ficado abismado que há muita teoria, há muito uso de kippá, há muita barba, há muito tzitzit, há muito shofar, há muita liturgia judaica. Há muito... Vejam, quem está estudando comigo Operação Talmidim, Vejam, eu nem comecei ainda o hebraico com eles. Nós somos alguns meses, nem comecei o hebraico. Pretendo começar. Mas sabe por que eu ainda não comecei? Todo mundo que vai fazer techuvá começa assim.
vai estudar hebraico. Estude hebraico. Aí o sujeito ou paga curso de hebraico, ou procura na internet, tem montão assim, curso de hebraico de graça. Muitos lugares oferecem curso de hebraico de graça. Eu mesmo já dei curso de hebraico de graça. Mas eu já aprendi uma coisa. Não adianta eu começar com você te ensinando hebraico. Hebraico é importante? Sim. Mas antes de você aprender hebraico, você precisa transformar o teu coração. Não adianta você se tornar um sujeito que fala hebraico, com problema no casamento, dando um mau testemunho, sendo desonesto, falando palavrão, praticando imoralidade sexual. Para quê? Eu conheço gente que estuda hebraico na carne. Por isso que eu, no passado, cometi esse erro. Começava no hebraico e ensinei hebraico. Hoje em dia, o hebraico vai ser um segundo momento. Primeira coisa é trabalhar a tua vida, trabalhar o teu coração. Quem é da Operação Talmidim sabe que a gente está fazendo um bom exercício na alma. Aquelas aulas de Mussar e Midot Tovot que eu tô dando é transformação da alma pura. E eu tenho recebido testemunhos fortíssimos de milagres. Quantos e quantos e quantos milagres eu estou recebendo testemunhos. Por quê? Porque a gente está tratando o profundo da tua alma. E aí sim, aí quando você tiver com a tua alma toda fortalecida, cheia da luz divina, quando você começar o hebraico, vai ser muito mais fácil e muito melhor. Porque vai ser muito melhor e muito mais fácil. Não adianta nada passar. Tem gente que fala, será que eu quero hebraico, eu quero aramaico, eu quero isso, eu quero isso. Primeiro, mudar o nosso interior, crescer espiritualmente e chegarmos a um estágio. Aí quando a gente passar para um segundo estágio, tudo será fácil, tudo será um mar de rosas, né? Mas tem gente que não tem esse entendimento que o Eterno me deu e começa hebraico de graça, vai lá, estuda, aramaico, Talmud, Midrash, Kippah, Talit, Shofar, ok? Tem gente que faz isso, não é, repito, aprendi com anos o Eterno me ensinando. Eu já cometi esse erro. Confesso que eu já cometi esse erro. Por isso que cortei, né? Por isso que cortei isso. Veja, temos que trabalhar o nosso interior. E aí, cito 2 slides para encerrarmos a aula e depois abrirmos para perguntas. Yeshua falou, abençoados são os misericordiosos, sobre eles estarão as misericórdias. Meu irmão, Yeshua está ensinando um princípio rabínico. Somente recebe misericórdia do Eterno os misericordiosos, para com os homens e para com os animais. Isso é um princípio rabínico que Yeshua ensinou, porque isso está no Talmud, em Shabat 151b, que o Eterno o Talmud diz: o misericordioso. Quem é o misericordioso? O Eterno, ok? O misericordioso é o Eterno. O misericordioso certamente terá misericórdia daqueles que são misericordiosos. Então, meus irmãos, o Eterno só vai ser misericordioso de quem tiver misericórdia, que é exatamente o que Yeshua ensinou. Nós temos que praticar a misericórdia, e aí sim nós vamos receber as misericórdias do Eterno. E o que eu falei hoje, meu irmão, é verdade. Muita gente não recebe bênçãos porque a culpa não é do Eterno. A culpa é tua, que criou aquilo que os rabinos falam, um obstáculo
para ser receptor das bênçãos celestiais. E a falta de misericórdia, a falta de compaixão, cria um obstáculo para que você não receba as bênçãos celestiais. E o que eu queria fazer uma tefilá, uma oração com todos vocês, e depois eu quero abrir para perguntas. Eu não fui lendo hoje, que eu fico concentrado aqui, mas com certeza esse shiur pode ter gerado algumas dúvidas, e aí eu vou responder. Mas vamos fazer uma tefilá. Hashem, nós oramos a Ti, Pai. Tu és chamado pelos nossos sábios de o misericordioso. E nós precisamos da Tua misericórdia. Mas muitas vezes, Hashem, o nosso coração ele está entupido. Entupido pela carnalidade, pelo pecado, entupido pela falta de misericórdia. Nós precisamos de compaixão, precisamos de amor. Eterno, nós lemos aqui que o salmista pediu um coração novo, um coração puro. E nós pedimos a Ti também, cria em mim, ó Elohim, um coração puro, um espírito reto, que nós possamos Te servir, Hashem, em novidade de vida. Coloca um amor que nós nem temos. Muitas vezes nós não temos amor, muitas vezes nós temos raiva, muitas vezes nós somos impacientes, muitas vezes nós somos intransigentes, mas Tu, Hashem, derramas um amor que não temos, para que o nosso coração se encha, não com o nosso, mas com o Teu amor. Que o nosso coração, Hashem, possa ser um vaso para receber do óleo da Tua misericórdia, da Tua compaixão, do Teu amor, da Tua bondade. Pois aqueles que não têm bondade no coração não são Teus servos. Eterno, enche, Pai, enche a nossa botija de azeite com azeite da Tua bondade, da Tua benignidade, da Tua mansidão, da Tua temperança. E possamos olhar os perdidos não com um olhar de julgamento, não com um olhar de condenação, não com um olhar de cajado na mão, que nós não tenhamos o cajado na mão, mas que nós tenhamos mãos suaves, mãos que venham acariciar, que venham tocar aqueles que precisam de nós, que nós venhamos a estender a nossa mão para levantar aqueles que estão caídos, para abençoar os necessitados, para ajudar aqueles que têm fome, para vestir aqueles que estão nus, e que sejamos compassivos também para com todos os animais, porque a crueldade, Pai, a crueldade não provém de Ti. A nossa crueldade, ela é um efeito do pecado no jardim do Éden. Tira de nós, Pai, essa crueldade. Coloque em nós corações sensíveis para com todas as criaturas. Hashem, nós oramos, Pai. Nós te agradecemos. Eu te clamo com toda a intensidade para mim e para todos os nossos irmãos. Coloque dentro de nós um amor que nós não temos. Uma compaixão da qual somos carentes. Uma misericórdia de que somos deficientes. Uma bondade que temos muito pouco. Eterno, coloca no nosso coração um amor que seja do tamanho do Teu coração, um amor infinito. E aí sim, nós vamos atrair a vinda do Mashiach. Para Yeshua voltar, precisamos de um amor que é o Teu amor dentro do nosso coração. Nós oramos e te agradecemos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.